Nós temos a afirmação do Lula em relação ao ingresso, possível ingresso do Brasil na OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Temos uma manchete aí da Folha de São Paulo que traz, talvez aqui mais uma contradição, né? Que o Lula afirmou que a entrada do Brasil na OPEP+, né, que seria esse grupo que poderia ter o Brasil junto, seria para convencer países a abandonar o petróleo. Então, eu vou fazer parte do grupo que é pró-petróleo, que cuida dos interesses, né, dos produtores, para convencê-los a diminuir o uso desse combustível. Vou pedir para colocar em tela cheia de novo, para eu ler ali as letras miúdas. Na Conferência do Clima, o presidente defende aproveitar o dinheiro que eles lucram, lá, o lucro malvadão, né? Em discurso sobre floresta, chorou ao lado de Marina Silva. Teve essa cena também. Acabamos não separando para não mostrar aqui, para poupar a nossa audiência dessa cena. Quem quiser, procure aí o Lula chorando ao lado da Marina Silva para falar que ela era da floresta e tudo mais. Mas não deixa de ser curioso, né, Jean Turco? Ele justificando esse interesse do Brasil em entrar no grupo aí da OPEP para lá dentro fazer um lobby contra o petróleo. Será que foi uma desculpa esfarrapada e, no fim das contas, foi uma situação dessa, como o Lobauer citou, de que, na hora do vamos ver, o interesse racional acaba prevalecendo, ou ele vai mesmo tentar convencer esses países a serem mais ambientalmente responsáveis? Não vai convencer nada. Olha, primeiro, meus parabéns ao OPEP, que fez este convite no momento exato, no momento perfeito, para desmascarar a hipocrisia, ou seja, durante a COP28. E aí obrigou Lula, obviamente, já aceitou, já está confirmado. O Brasil vai entrar, tá? Vai entrar da OPEP+, da OPEP+, que são os países observadores, não da OPEP, o núcleo forte originário, tá? Então, assim, isso desmascara essa hipocrisia muito bem. E mostra o que é uma coisa que aqui já falamos algumas vezes, que na verdade essa questão ambientalista, em grande parte, na melhor das hipóteses, é uma narrativa para justificar a prática por trás dos bastidores, que continua a mesma, ou seja, combustíveis fósseis, né? Ele não vai convencer ninguém, evidentemente, porque não é uma questão de convicção, não é uma questão de ideias, de ideais, de crença, é uma questão prática, de interesse. Hoje, ainda, a chamada transição, ou até se fala de transições energéticas, não é real, não está acontecendo e não vai acontecer nem nos próximos anos. Quando você olhar, vou dar só um dado aqui, quando você olhar o aumento das energias chamadas limpas, como eólica e fotovoltaica solar, que não são limpas na verdade, é verdade que estão aumentando, mas por quê? Porque está aumentando o consumo de energia de forma geral. Então, junto com solar e eólico, está aumentando também o uso do carvão. Hoje nós utilizamos mais carvão para fins energéticos que durante a Revolução Industrial. Não teve uma transição. O que teve é um aumento de todas as fontes energéticas, na verdade. Essa transição também não vai acontecer nos próximos anos. Por quê? Porque é uma questão de interesse, de conveniência econômica. Ou seja, essas fontes energéticas consideradas limpas não são ainda um substituto pensável, bom, eficiente e conveniente do ponto de vista econômico, que possa substituir gás e petróleo essencialmente. Na verdade, existe uma fonte energética que é limpa e que pode substituir as outras fontes energéticas, conjugando a parte econômica, porque é mais eficiente economicamente falando, e também mais limpa, que é a energia nuclear, a energia atômica. Agora, veja, se a produção me ajudar colocando lá alguns gráficos, queria gastar 2 minutos falando disso. Primeiro, faço uma premissa, né? Eu sei que alguns devem já conhecer este tópico, já saber que é assim, e alguns talvez devem ficar chocados. Então, a primeira premissa que eu faço é, olha, eu entendo, eu também fiquei chocado quando estudei estes temas. Eu me lembro quando, em juventude, aprendi isso e eu também tinha medo da energia nuclear. E depois, estudando, eu vi que, na verdade, não é assim. Tá? E, segundo ponto, não é opinião, é consensual 100% entre todos os cientistas. Inclusive, é um tema que divide
até os mesmos ambientalistas radicais, porque há até ambientalistas radicais que têm que admitir que depois que estudam, concordam que a energia nuclear é a melhor sob todos os pontos de vista, econômico, de segurança para o meio ambiente e também para o ser humano. Aqui tem um gráfico que mostra, por exemplo, a taxa de morte por fonte energética. E você vê que o nuclear está lá embaixo. Atenção, alguns podem pensar, como assim? Não é possível, etc. Tal. Por quê? Porque as pessoas comparam, justamente, porque somos leigos, uma energia, uma central nuclear com um painel fotovoltaico. O que você tem que comparar é por quilowattagem produzida. Então, como uma usina nuclear, uma central nuclear produz muito mais que um painel fotovoltaico, um painel solar, você deveria comparar quilômetros e quilômetros de painéis fotovoltaicos que produzem a mesma quantidade de uma central nuclear, quantos feridos, poluição, morte isso gera, ok? Durante todo o processo. Então, na verdade, quando você... E outro ponto, quando, por exemplo, o caso de Chernobyl, de uma central nuclear que explodiu, etc. O que acontece é que, como acontece um caso e morrem várias pessoas, então acaba virando notícia e toda a mídia olha para isso. Mas o que você vê é um número concentrado de pessoas que morrem em um arco temporal, naquele dia mesmo, e você não vê um número maior de pessoas que morrem ao longo dos anos com outras fontes energéticas, que na verdade, no total, são muito mais. É aquela coisa, né? O morto por dia não é notícia, mas ao longo de 10 anos. Agora, 1.000 mortos em um dia é notícia, mesmo se o número absoluto depois no arco temporal de 10 anos é menor. O segundo gráfico mostra, se a produção ajudar, por exemplo, aqui não estou vendo ainda, a produção de, obrigado, a produção de, que o nuclear produz 4 vezes menos poluição de carbono que as indústrias, as instalações de energia solar, fotovoltaica. Então, comparando, repito, por quilowattagem produzida. Porque você, quando para o solar produzir quanto produz o nuclear, você deveria praticamente criar uma instalação grande como uma cidade inteira para produzir o que uma central nuclear produz. Ainda, terceiro gráfico. O terceiro gráfico mostra a produção e o descarte de vários materiais, como concreto, como ferro, vidro e outros. E o nuclear está lá embaixo. O nuclear produz pouco, usa poucos materiais. Então é muito positivo por isso também, inclusive comparado ao solar e ao eólico, como podem ver lá. Próximo gráfico. Aqui você tem como o nuclear já é a fonte energética mais segura por quilowattagem produzida, produzida comparada com carvão, petróleo, biomassa e gás natural. Ainda, outro gráfico, e aqui você vê como, quando você compara o ciclo de vida todo e a quilowattagem produzida, na verdade o solar e até o eólico emitem mais radiações que o mesmo nuclear. O ciclo de vida, que significa que você não tem que olhar só quando o painel fotovoltaico já é produzido, você instala no teto da sua casa, no chuveiro, etc. Você tem que olhar também o processo, o ciclo de vida todo, ou seja, quando o painel fotovoltaico é produzido, quando é usado, até o descarte e a eventual reutilização. O ciclo de vida completo. Hoje, essa parte aqui, por exemplo, do painel fotovoltaico, ainda fica muito aquém do desejado. Não é descartável, não há um reutilizo de forma eficiente, etc. Então, quando você compara tudo isso, na verdade, o nuclear é a fonte energética mais conveniente, mais eficiente, mais limpa e mais segura, tanto para o planeta quanto para os seres humanos. Repito, não é opinião, é consensual isso. Então, meus parabéns à França, porque nessa COP28 também a França é um grande produtor de energia nuclear, o Brasil também, mas não tanto quanto a França. A França falou explicitamente, olha, energia limpa é o nuclear, nós temos que ir na direção do nuclear. Infelizmente, é um daqueles casos, o enésimo caso no qual a ciência concorda, consensual, mas infelizmente a opinião pública custa entender, então, um discurso que politicamente não paga. Não obstante, a ciência mostra exatamente isso.